quando uma pessoa deficitária vai fazer uma compra, ela sempre vai fazer uma compra com juro. Então um carro, por exemplo, ele não vale 80 mil reais. Você deve convir comigo que os carros eles deveriam custar muito menos. Custar 20 mil reais a menos, 15 mil reais a menos, e eles custam muito por quê? Por causa dos impostos, por causa do governo, Não, nada disso, cara, nada disso. Eles custam muito porque no Brasil as pessoas aceitam pagar muito em carros ruins, porque elas não se preocupam com o valor do bem, elas se preocupam com o valor da parcela. Se você vê essas construtoras que fazem predinhos populares, né? Você vai ver o custo de um apartamento, o custo de uma casa, de um sobradinho, né? Você vai ver o valor de venda é lá nas alturas, é impossível. Você entra numa casinha assim, né? Num apartamentinho lá, 50, 60 metros e tal, e você vê o valor daquilo. É absurdo, né? É altíssimo. Um apartamento super pequeno, num bairro mais afastado e tal, e o preço super altíssimo. Por quê? Por isso que eu tô te explicando aqui, gente. É exatamente por isso que eu tô te explicando aqui. Porque as pessoas não fazem a conta do valor, elas fazem a conta da parcela. Então, se essa parcela cabe no meu bolso, não importa se o apartamento tá num preço muito mais alto. O que importa é que eu consigo pagar a parcela. Então, elas pagam muito juro numa coisa de consumo. Nem passa pela cabeça de ninguém, né? Você deve concordar comigo, acho que você tá aí me assistindo, você deve concordar comigo que se eu te falar assim, nossa, você tem que juntar dinheiro para comprar um imóvel, por exemplo, você fala, que isso? Você tá louco, isso não existe, né? Isso não existe, por quê? Porque você tá tão... O problema de viver como deficitário, ele é tão arraigado na nossa sociedade, dentro do Brasil, a gente não sabe como viver com dinheiro, porque a gente não tem dinheiro, a verdade é essa, né? E a gente só vive pagando juros. Ouça-me, eu tô ligando os pontos. Quando você vai lá e vê o noticiário e fala assim, ó, o banco, qualquer banco desses grandões aí, teve maior lucro da sua história. E aí você vê, a taxa de juros é altíssima. Essas coisas estão conectadas. Só que para o banco conseguir receber essa taxa de juros altíssima, tem que ter pagamento dessa taxa de juros. As pessoas têm que estar dispostas a pagar essa taxa de juros. E elas estão dispostas a pagar essa taxa de juros onde? Em absolutamente tudo. Tudo, em absolutamente tudo. Para comprar roupa, para ir no mercado, para comprar carro, tudo é taxa de juros. Então você paga muito mais caro e tem muito menos. Você tem muito menos coisas. Você tem menos mercado, você tem menos carro, você tem menos casa, você tem menos móveis, você tem menos... Olha pra tua vida. Você tem menos coisas do que você deveria. Sabe por que você tem menos coisas do que você deveria? Porque uma boa parte da tua renda tá ficando em juro. Em juro. Você precisa entender isso aí. Tudo bem? Então, qual que é a dívida ruim? É aquela dívida que é feita sobre consumo. Se você vai fazer um consumo, você tá fazendo uma dívida errada, cara. Infelizmente. Tá, Rodrigo, beleza, já entendi. E a dívida boa? Qual que é a dívida boa? A dívida boa é a dívida que você faz para aumentar a sua renda. Então, como ser humano, o que acontece com você? Você vai ganhar renda de 3 formas. Você vai ganhar renda pelo teu trabalho, você vai ganhar renda pelo teu trabalho mesmo, mas em negócios que sejam seus, e você vai ganhar renda a partir de investimentos. São essas 3 formas, cara. Ou você trabalha para alguém e recebe um salário por isso, ou você trabalha num negócio que é seu e aí você recebe o lucro do negócio, ou você investe em algum tipo de ativo, tal, né? E aí sim, agora sim, a gente está falando de ativo, porque aí eu voltei, né? Isso aqui, investimento, a gente investe em empresas, em algum ativo, e aí você ganha lucros, dividendos, aluguéis, rendimentos, né? Então são as 3 formas de você aumentar a sua renda. Todas as vezes que você faz uma dívida para aumentar essas rendas aqui, você tem que fazer isso de maneira parcelada, tudo bem? Então vamos lá, se você for um marceneiro, por exemplo, né? Você tem uma marcenaria e você precisa de uma coladeira, você precisa lá de uma coladeira para fazer móveis de uma outra forma, com outro patamar, com outro padrão, com uma porta agora que as pessoas estão comprando, Se você comprar essa coladeira lá para sua marcenaria, você vai conseguir fazer mais trabalhos e até trabalhos mais caros, né? Mediante a esse novo equipamento que você comprou. Então você deve comprar a coladeira como? Parcelado, evidentemente. Por quê? Porque o próprio trabalho da coladeira vai se pagar. Vou te dar um exemplo de 2 clientes meus, médicos, que foram lá comprar um aparelho para fazer exames de imagem cardíaca
cardíacos, não só cardíacos, no tórax como um todo, né? Foi exames de imagem no tórax. E aí, eles foram comprar esse equipamento. Eles tinham o dinheiro estava lá no banco, era só pegar, né, desmobilizar lá algumas coisas e comprar. De maneira nenhuma, né? A minha própria recomendação para eles foi, não, fizemos lá as contas, tem que fazer as contas, evidentemente, fizemos as contas e falamos, não, aqui agora você vai comprar esse equipamento de maneira financiada. Por quê? Porque o próprio equipamento, com a operação, com o trabalho que vai ser feito nele, vai gerar um faturamento que antes não tinha. E esse faturamento que antes não tinha vai conseguir pagar a parcela, né? Então, claro que tem aí uma matemática por trás disso, mas a ideia é que quando você está aumentando a sua renda, você vai fazer um endividamento, você vai fazer um parcelamento e isso não vai se configurar numa coisa ruim, vai se configurar numa coisa boa. Mais uma ideia para você, né? Tipo, se você vou dar um exemplo muito importante aqui, você está vivendo a vida como deficitário. Aí, você não quer mais viver como deficitário, você quer viver como superavitário, só que você não sabe como fazer isso. Então, você pode fazer, por exemplo, você pode entrar na minha mentoria. Eu não recomendo que você faça esse tipo de investimento à vista. Não recomendo. Não, recomendo que você faça parcelado. Por quê? Porque com o próprio aprendizado que você vai ter, você não gasta nada. Tudo que você aprende faz o dinheiro voltar para você e muito mais. Então, as parcelas que você tem a pagar, elas não são pagas com o dinheiro do seu bolso, elas são pagas do aprendizado que você vai ter novo. Percebe? Isso vale, né, para a mentoria, evidentemente. E aqui eu estou falando uma coisa que também facilita para você, porque você às vezes vai querer entrar na mentoria e vai falar, cara, eu não tenho dinheiro, estou endividado, vou fazer mais uma dívida. Te explicando que existem dívidas boas e dívidas ruins, você fala, não, mas tem coisas que eu tenho que fazer parcelado, porque realmente são coisas que vão melhorar a minha posição. Então, na mentoria eu vou entrar com uma parcela. Não é a mesma coisa lá do que eu parcelar o pneu, porque o pneu eu vou comprar pneu a vida inteira. Aprender a lidar com dinheiro eu vou aprender uma vez. Entendi. Então é isso que funciona? É assim que funciona. Você vai aprender apenas uma vez, então você vai fazer aquilo de maneira parcelada. Por quê? Porque você aprendeu e você vai seguir a vida inteira com esse aprendizado. Então tá, eu sou uma confeiteira. Eu vou lá aprender como fazer um tipo de confeito diferente lá, vou fazer uma decoração nos meus bolos diferentes. E aí eu vou entrar num outro mercado, vou entrar no mercado de bolos decorados, que é muito mais caro, que não sei o que, legal, vou ter mais renda. Como que você vai fazer esse tipo de investimento? Parcelado. Você não vai comprar o curso à vista, você vai comprar o curso parcelado. Por quê? Porque com o que você aprender, você boleira, né? Com o que você aprender, você vai aumentar o valor dos bolos que você recebe e você vai conseguir pagar aquele próprio curso. Ele se paga, né? Quer dizer, claro, tem uma matemática aí, né? Que você tem que fazer uma matemática, mas também tem uma ideia de que você precisa ver se aquilo de fato vai gerar aquele resultado, né? Você vai ter aquele resultado. Se vai ter aquele resultado, você vai fazer parcelado. Então aí, pra gente fechar essa ideia, deixa eu te dar mais um exemplo, eu acho que é bem legal, né? Por que na minha casa eu comprei a TV à vista para o meu quarto? Porque ela é uma TV de consumo. Por que a câmera eu comprei parcelado? Porque a câmera me permitiu gravar aulas, preciso gravar vídeos, preciso gravar lives como essas daqui, né? E aí, puxa vida, com esse equipamento eu consigo ter esse resultado. Sim, esse equipamento eu não teria. Então, o próprio equipamento me fez ter faturamentos que eu não teria se eu não o tivesse. Podia ser uma câmera mais barata? Até podia ser. Só que daí a qualidade do equipamento ia ser pior, a qualidade da imagem ia ser pior, a qualidade do que eu ia entregar ia ser pior e talvez eu não ia estar atendendo clientes como eu atendo em todo o Brasil, né? em diversas regiões do Brasil, porque a qualidade ia ser percebida como ruim. Faz sentido isso? Você consegue me entender qual que é uma dívida ruim? Uma dívida ruim é uma dívida sobre consumo. Uma dívida boa é uma dívida que faz você aumentar a sua renda. Ouça-me, né? Se você vai aumentar a sua renda, essa dívida é uma dívida boa, você tem que fazer. Por isso que o superavitário faz dívidas, porque ele está sempre em busca de aumentar a renda, ele está sempre em busca de se colocar numa posição que a vida dele seja com mais dinheiro entrando.